Olá a todo mundo, todos vocês que nos acompanham aqui no podcast do Colégio Antares, podcast Altas Ideias. Hoje eu tenho um imenso prazer, uma imensa satisfação, felicidade imensa de estar aqui com o grande Rony Mito. Diga lá, Ronivaldo. Fala, John. Pode ter certeza que a satisfação é toda minha. Certo? É um prazer estar aqui com você, com vocês todos, né? Para contar um pouco da história, né, bicho? A gente vive de contar a história. Então, é satisfação imensa. E, sobretudo, João, eu quero dizer que a felicidade é maior ainda porque a gente vai contar um pouquinho da nossa história, do nosso quintal, que é a história do Ceará, né? A gente que fica tanto tempo aí falando de história de uma forma global e hoje trazer um pouco da nossa história para cá. Cara, muito obrigado pelo convite. Você e o Colégio Antares é sempre bom mesmo fazer parte dessa história. Mas você faz parte. E a temática hoje, pessoal, a temática é Belle Époque. Belle Époque podemos falar de Europa, podemos falar de Brasil de uma forma geral, Rio de Janeiro, podemos falar do Ceará. E o que você tem para falar para a gente sobre Belle Époque, Rony? Pois é, quando a gente fala... Primeiro a turma já pergunta, né? Professor, por que Belle Époque? E outra, vamos carregar no sotaque francês, viu, João? Porque Belle Époque tem que ter aquele sotaque francês. Como é que Porque o próprio termo, né, Belle Époque, França, esse gente, sotaque, né? Aí não tá legal, não. Que é o berço da cultura. Então a gente sabe que a Belle Époque, gente, na verdade a gente fala da França, mas da Europa, que é aquele período da revolução técnico-científica que desenvolve ali na Europa após a segunda revolução industrial. E a gente sabe que todo e qualquer movimento que ocorria na Europa nesse período chegava mesmo aqui no Ceará. Certo? Então a gente chama de Belle Époque porque foi um período de prosperidade, de crescimento econômico, social, né? Fruto dessa revolução técnico-científica que a gente vai chamar aqui, para ficar mais leve, de segunda revolução industrial, né? Que esse período. Certo? É bem interessante falar sobre isso. A Belle Époque vários filmes que vocês podem acompanhar. Há um filme que eu gosto muito, Rony, chamado A Invenção de Hugo Cabret, que ele demonstra, justamente, se passa na França no período da Belle Époque. Mostra o cinema, mostra a eletricidade, mostra uma cidade iluminada, mostra também desigualdade social, porque a Belle Époque não foi só coisa positiva, nem lá na Europa, claro, e nem aqui na América, no caso, nem no Rio de Janeiro, e nem em Fortaleza. Quando falamos aqui sobre Ceará, principalmente Fortaleza vai ser o reduto principal da Belle Époque no Ceará. E tem um livro muito legal que é o Fortaleza Belle Époque, para quem estiver acompanhando via YouTube, do professor Sebastião Rogério Ponte. Aí ele coloca Fortaleza Belle Époque 1860-1930. É mais ou menos o período que a gente vai trabalhar aqui, de 1860 até 1930. É um período de intensas transformações culturais, estruturais. Por exemplo, Rony, tivemos aqui diversas obras. O Liceu vai ser implementado em Fortaleza, Santa Casa de Misericórdia. Vamos ter a Praça do Ferreira, Nossa querida Praça sendo Ferreira, modificada, que é o coração, o pulso da cidade. Sendo modificada, sendo modificada em homenagem ao Boticário Ferreira, um político que é até anterior à Belle Époque. Vamos ter o passeio público. Não tem como falar de Belle Époque sem falar de passeio público. Olha, né? O formoseamento da cidade. Passeio público eram três patamares, né? Pois é nisso aí, João, que é interessante, né? Porque o passeio público, ao mesmo tempo que ele demonstra essa bela época, ela demonstra bem a divisão social. Sim. Né? Então é interessante também mostrar que foi feito um equipamento social, mas também demonstrava a desigualdade social que já assolava naquela época. Bem interessante esse ponto mesmo. A parte do passeio público que nós temos preservado no centro de Fortaleza, ela é dentro de um complexo histórico ali, porque você vê a 10ª Região Militar, aí atrás tem o passeio público, aí atrás nós temos a Santa Casa, mais atrás nós temos a Insetu. E o passeio público é interessante que a parte que está preservada é a parte que era da elite. Mas tinha uma parte de uma classe média e tinha uma parte do povo mais perto da praia. Aí você fica pensando, perto da praia era muito legal tomar banho de mar. Só que no contexto da mentalidade da época, o mar não era visto como é visto hoje. Interessante, hoje nós olhamos para o mar como um local, morar em frente ao mar é um local de luxo, prestígio. A época não, mas é um local para jogar dejetos, a época, um local para trabalhador, um local para chegar escravos. Que era mais o centro, né?
Pois Hoje está mais voltado para o centro da cidade. Né? Exatamente, e exatamente. o seu aspecto comercial com o tempo, mas o luxo estava ali. E aí você pega em 1875, nós temos a segunda planta em formato xadrez de Fortaleza, é a planta de Adolfo Erbster, porque a primeira é lá de 1817, de Silva Paulé. E essa segunda planta, ela quer reorganizar Fortaleza. Mas formato xadrez, tem alguma coisa a ver com a França? Tem, Rony? Tudo a ver, né? Vem da França e também como era organizada. Eu aproveito, se tu me permite, João, até, eu estive agora em Belo Horizonte, que foi uma cidade planejada, mas Belo Horizonte você se perde, né? Porque, embora seja planejado, mas aí ela vai criando bifurcações, vai criando, né, ruas saindo do centro. E aqui em Fortaleza, não, a gente tem realmente um quadrado vindo da França, todo esse sistema de organizar, fica no nosso vocabulário, né? A cada quarteirão. Né? Quem não sabe falar Fortaleza, não dá para falar de Fortaleza sem falar dos quarteirões. Não, tal quarteirão, fica um quarteirão, exatamente por conta dessa divisão. E o formato xadrez tinha o objetivo de deixar as ruas mais largas. Para ficar mais bonito. Uma circulação melhor de pessoas, uma circulação melhor de ventos. Tinha questão higiênica aí, né, para os ventos levar os miasmas, que eram os gases tóxicos que eles acreditavam na época. O estudo da biologia não era avançado como hoje, embora estava evoluindo muito no contexto da segunda Revolução Industrial. Mas eles acreditavam que cemitério tem que ser fora da cidade. Daí o São João Batista, substituindo o São Camilo. Aí o São João Batista quer sair de Fortaleza para os ventos passarem por Fortaleza, tirar os gases, jogarem para fora de Fortaleza. Então, a planta de formato xadrez para embelezar, para circular mais produtos, para circular melhor pessoas. O que é interessante é que por volta de 1875, quando a gente teve essa segunda planta em formato xadrez, Fortaleza tinha 25 mil pessoas no máximo. Poucos anos depois, Rony, nós vamos ter justamente muito mais de 100 mil pessoas no contexto da seca. Né? Já vamos falar sobre a seca, sobre essa seca de 1878, 79, os impactos. Mas falando um pouquinho mais sobre essa Belle Époque, eu já vi fotografias da época da Belle Époque, você encontra no livro do professor Sebastião Rogério Ponte, você encontra na internet. É interessante as vestimentas estilo francês. Pronto, se alguém aqui assistiu o Cravo e a Rosa, vai ver vestimentas estilo francês, embora a Catarina, que é a personagem principal do Cravo e a Rosa, ela já é uma feminista que já busca um vestido mais curto, ousado, né? Chegando ousado. Mais ousado. Ousado, chegando nos joelhos. Diga lá, Rony. Pois bem, João, deixa eu contar aqui um pouquinho como a inserção, né? De Fortaleza na Belle Époque, para a gente pegar até o aspecto também econômico. A gente fala que, assim, a partir de 1860, né, a capital cearense, ela começa a ser inserida nessa questão da Belle Époque por conta do crescimento comercial, entendeu? Fortaleza, né, tinha acumulado um capital que expandiu em todos os sentidos, comercial, como você falou, populacional, certo? Cultural, já a gente vai tocar no ponto cultural, que é importante, e tornou-se ainda ali no final do século XIX o principal centro urbano do Ceará e, já na época, um dos primeiros 8 do Brasil. Então você nota que Fortaleza realmente tem esse destaque, né? Ao que acontece, empolgados, né, com esse crescimento, aí a gente tem que dizer a burguesia enriquecida, porque quando fala em Belle Époque, né, fala dessa questão, a burguesia enriquecida, porque Fortaleza ganha, né, o título de capital, aliás, por conta do porto e a exportação de algodão. A gente poderia até fazer a relação com a questão dos Estados Unidos, mas a gente pega outro ponto. Então, esse crescimento dessa burguesia comercial, dada as exportações de algodão, faz com que surja em Fortaleza essa elite urbana, médicos, né, grandes comerciantes, advogados, e aí essa elite intelectualizada, ela começa a fazer parte do processo, ou seja, a ordem era o quê? Modernizar a cidade, embelezar. Pegando aqui o estilo francês, precisava criar, né, esse estilo francês, trazer a moda europeia para a nossa cidade, porque senão não tinha sentido. Rony, né? Tinha tudo que tem na Europa. Muitas agremiações literárias vão surgir, a Academia Francesa, a Padaria Espiritual que nós escolhemos para falar, porque são muitas organizações com debates filosóficos. Sabemos muito bem, né, Rony, que boa parte dos intelectuais de Fortaleza se formavam em Recife, se formavam na Bahia, principalmente em Recife, se formavam por exemplo, medicina, ou se formavam em farmácia. Rodolfo Teófilo se formou em farmácia, medicina, farmácia, direito, se formavam em outras partes do Brasil. Até porque
somente em 1903 que a gente vai ter a nossa faculdade de Direito aqui. A Faculdade de Direito, a centenária, que é mais antiga do que a própria Universidade Federal do Ceará, é de 1903. Porque primeiro surgem as faculdades, né? Depois que vem a universidade. E a Faculdade de Direito realmente está nesse... É interessante que essa parte intelectual, eu gosto muito do Rodolfo Teófilo. Eu indico muito que vocês procurem vídeos sobre o Rodolfo Teófilo, sobre a história do Rodolfo Teófilo. Rodolfo Teófilo era um desses caras, desses sonhadores, que embora tenha nascido inicialmente filho de um comerciante, de um caixeiro viajante que tinha uma certa condição, mas o pai dele morreu e deixou a família bem endividada e ele teve que, por conta própria, se virar. Ele se formou. Se reconstruir, como a gente chama os pacientes, vamos reconstruir. E ele estudava justamente nessas agremiações. Vários locais intelectuais iam dar aula gratuitas à noite. Por quê? Porque achava que o conhecimento iria transformar a sociedade. E ele estudou em alguns desses locais. E o patrão, quando descobriu, queria proibir-o de estudar. Falava, eu não quero nenhum funcionário meu doutor, não. Ou você trabalha, ou você estuda. E ele meio que peitou com a ajuda, é um termo muito sério, ele não aceitou tal imposição do patrão dele. Com a ajuda da patroa, ele continuou estudando escondido, porque o sonho dele era ser doutor, o sonho dele era ser transformado pelos livros. Vale muito a pena estudarmos mais sobre o Rodolfo Teófilo, quanto que ele vai nos inspirar. Se formou em farmácia e depois voltou para o Ceará, no contexto ainda da Belle Époque. Vamos falar muito sobre ele, inclusive dentro de padaria espiritual. Então é um período de grande efervescência cultural, grande efervescência intelectual. E economicamente, você falou muito bem, realmente no segundo reinado, nós vamos ter Fortaleza já se consolidando como centro econômico do Ceará. E a principal atividade foi o algodão, exportação que exportamos tanto para os franceses, para os ingleses. E aí a gente pode lembrar justamente de contexto internacional, a Segunda Revolução Industrial, e precisando de mais algodão, ou a Guerra Civil nos Estados Unidos, que atrapalhou a produção de algodão deles. Diga lá o que tem mais para falar para a gente. Dentro desse contexto, vamos lembrar, né, que é onde Fortaleza se insere, tanto no aspecto político, porque nós tínhamos Aquiraz, né, como centro político e econômico, da carne, mas a partir dessa questão do algodão, Fortaleza vai ganhando destaque, só para, né, dar esse contexto. E aí eu queria falar um pouquinho aqui, gente, dentro do contexto da Belle Époque, né, o período que está inserido a República. Né? Você sabe que nós tivemos o Ceará saindo na frente na questão da escravidão, 4 anos. Aliás, o Ceará tem pioneirismo, um bocado de coisa aí, né? A Academia Cearense de Letras, ela veio antes da Academia Brasileira, a abolição da escravatura veio antes, a questão, né, da Cidade de Luz veio antes até. Então, se nós temos COP, nós temos também pioneirismo, uma série de fatores. Aí eu queria contar aqui, assim, a questão que após a proclamação da República, João, que período conturbado, né, tem toda aquela... Se me permite, vamos admitir, a República, né, que veio por insatisfação dos grandes proprietários após a abolição da escravatura. E aí, só pegando como esse movimento vai chegar no Ceará. À época, o meu amigo João, colegas, o governador José Clarindo de Queiroz, ele foi deposto. Queria falar um pouquinho dessa questão, então, que eu já vi questões de vestibular sempre, né, que fala a relação, porque o nosso tema aqui maior é fazer essa relação, né, o contexto Europa, Brasil e Ceará. Então, deixa eu rapidinho contar aqui um pouquinho. O governador José Clarindo de Queiroz, ele foi deposto no dia 16 de fevereiro de 1892, ou seja, um pouco depois da proclamação da República, dentro daquela questão do Floriano Peixoto. Né? O Floriano Peixoto, ele passou a adotar uma política ali de substituir os governadores. Né? Todos os governadores ligados ao Deodoro da Fonseca foram afastados. E o Clarindo de Queiroz, que era ligado aí ao Deodoro, foi afastado. E aí, alunos da escola militar cercaram o palácio do governo, pegar aqui bem, contar a história para você já também se imaginar naquela época, né? Bonitinha, usando canhões, metralhadoras, cercaram o palácio do governo e exigiram a renúncia do governador. Sabe onde era o palácio do governo? Era no Museu do Ceará, atual, né? Museu do Ceará. Por isso que a gente aproveita, pessoal, visite o museu, pessoal. Museu do Ceará. Visite o museu. Fica na Praça General, fica na Praça, né, General Tibúcio. O pessoal passa frente ao museu, para ir lá para o Raimundo dos Queijos, não pode visitar o museu. A Praça General Tibúcio é a Praça dos Leões, pessoal. Praça dos Leões, aí a Igreja do Rosário, que tem um histórico bem interessante, viu? Onde temos a Academia Cearense de Letras também. Todo aquele, um espaço,
né, a gente vai aproveitar essa aula também para fazer um convite pessoal. Visite o Centro Histórico de Fortaleza, que é bem interessante. Uma das primeiras coisas que eu fazia, João, já só que abrindo esse parêntese, quando a gente fazia aula de campo, era visitar esse Centro Histórico, porque eu não admitia, né, sempre falar que as pessoas conhecer a Europa, conhecer o Brasil e não conhecer o seu quintal, como eu falei aqui no começo. Por isso a minha satisfação sempre de trazer esse tema, conhecer um pouco a história do Ceará para isso. Então, o Clarindo Queiroz, ele tentou resistir, né, por conta disso aí, mas não teve jeito. Após, né, esse movimento armado, a deposição de Clarindo Queiroz, aí o vice-governador Liberato Barroso, eu gosto também de falar muito assim, que as pessoas, quando a gente começa a falar os nomes de história do Ceará, aí vão lembrando das ruas, né? Só que a gente tem que lembrar, gente, as ruas, ela é consequência disso. Essas personagens históricas, né, foi que deu nome às nossas ruas, avenidas, e a gente fala, então vamos lembrando porque foram... Você falou, né? Praça do Ferreira, por causa do Boticário Ferreira. Clarindo de Queiroz. Clarindo de Queiroz, uma rua que em Fortaleza é uma rua muito famosa, passa ali, corta na lateral da Praça da Bandeira, que é a Praça Clóvis Bevilacqua, que é da Faculdade de Direito, onde os motoqueiros de Fortaleza vivem lá comprando um monte de peças. É interessante, cada rua de Fortaleza... Liberato Barroso. Nós que amamos... Centro. É igual a rua Guilherme Rocha, que eu vou comentar já também. A turma também não fala... hoje não visita mais o centro também, não, né? Não visita. E tu falando sobre a praça agora, Rony, assim, memória afetiva. Você falou muito bem que a primeira academia, assim, a Academia Cearense de Letras é anterior à Academia Brasileira. E lá na praça, General Tibúcio, nunca misture com Tibúcio Cavalcante, que foi um prefeito de Fortaleza. Na Praça General Tibúcio, temos lá uma estátua da Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz olhando para a academia. Roubaram o óculos. Roubaram os óculos dela. Foi. Para quê? Para fazer maldade. É igual que roubaram a cabeça do Capistrano de Abreu na praça. Caramba, certo? Rapaz, isso aí é porque a gente está falando também, gente, parece sempre brincadeira. Mas demonstra também como nós não temos o espírito cultural, né? De manter aquilo ali histórico, as pessoas roubando o óculos da Raquel de Queiroz para derreter o chumbo e vender. Rapaz, se roubaram o rabo do bode ioiô lá no Museu do Ceará, roubaram os óculos do Frei Tito de Alencar, já chegaram a furtar os óculos do Frei Tito de Alencar, que é um símbolo nosso na luta contra o governo civil militar. Diga lá, roubar o bode ioiô é o fim da picada, né? Porque assim, é um tema muito legal, E aí vem, né, com a deposição do Clarindo Queiroz, também, né, foi fechar a Assembleia Constituinte, né, pegando aqui o aspecto, existia uma Assembleia para também reformular a Constituição do Ceará, e a Assembleia foi fechada, porque fazia parte ali do governo Deodoro, da política Clarindo Queiroz, e com isso, né, foi feita uma nova Constituição para o Ceará, baseada agora já num aspecto mais da República, né, 1891. Tétion, manda abraço. É interessante porque, assim, tem uma história bem engraçada, tem uma história, até que ponto é lenda urbana, que no ataque justamente ao palácio do governo, tinha uns trocas de tiro e um tiro acertou a estátua do General Tibúcio. Certo? Quem foi o General Tibúcio? Ele lutou na Guerra do Paraguai. Ele batalhou na Guerra do Paraguai, voltou ferido, acabou morrendo. Então uma bala acertou e aí a estátua voou e caiu de pé olhando para o palácio. Aí tem uma brincadeira, porque existe muito aquela questão do Ceará Moleque aqui. O Ceará Moleque não é só a brincadeira. O Ceará Moleque é como eu vou usar a brincadeira para fazer muitas vezes críticas políticas. A brincadeira é dentro do contexto, né? A piada, dentro de um contexto. A vaia do sol, o bode ioiô está dentro de um contexto histórico. Não é a piada poderia comentar. Eu acho que daqui a pouco você comentar, porque eu acho ninguém melhor do que você para comentar sobre a... É porque essa figura. O Rony é né, como nós falamos aqui, um gaiato aqui a nível de Ceará, comentando sobre história, sobre o Bode Ioiô. Bode Ioiô é interessante a história, é uma história de um Ceará moleque mesmo, uma história de uma crítica política se utilizando do humor. Mas olha só, nesse mesmo contexto, né, o início da década de 1890, nós temos o nascimento em Fortaleza, na Praça do Ferreira. Nós vamos ter justamente no Café Java. É legal que vários programinhas de celular têm uma xícara de café. É porque, contexto da Belle Époque, né? Nós vamos ter 4 cafés na Praça do Ferreira. Um foi o Café Java, onde em 1892 nasceu uma das organizações mais... Gente, só completando, notem, a gente está falando aqui, aí você vai contextualizando também.
vocês estão falando de datas. Só porque eu detesto esse negócio de data, mas a data ela tem um sentido de contextualizar. Somente. Então, como a gente está falando aqui, na transição ali, abolição da escravatura, que nós já citamos aqui, o Ceará antes, 1884, né, o Brasil 1883, o Ceará aí 84. vem, né, a questão eu estou pegando aqui para a gente você trabalhar com datas. A gente está trabalhando também a questão aqui do aluno, a preparação, e a data ela é muito para você contextualizar. A João está falando 1892. O que é que nós temos em 1892? Ali, o florescer da República Velha. Né? Então, o contexto nacional, ele traz, né? Ele é trazido também aqui para o Ceará. Por isso que é só para ilustrar aí a sua data. Que tá, e a padaria espiritual começa pelo símbolo dela, a bandeira dela, que é uma pena, certo? E entrecruzada com uma haste de trigo. A pena que simboliza o conhecimento, o alimento da alma, no sentido aqui não religioso, mas no sentido do conhecimento, do cérebro. Espírito no sentido cérebro aqui. E o trigo, a haste de trigo, que simboliza justamente o alimento do corpo, o pão. Inclusive o jornal deles, que eles vão lançar, é o jornal O Pão. Eles se auto-intitulam como padeiros. Nós temos... o que eles queriam? Eles queriam uma supervalorização da nossa cultura. Eles falavam o seguinte... É estranho ficarmos valorizando tanta cultura que vem de fora e não valorizarmos o que é nosso. 30 anos antes da Semana de Arte Moderna, já temos um movimento de valorização da nossa cultura. 30 anos antes, Rony. Temos entre grandes nomes da padaria espiritual, ninguém vai decorar 18 de uma geração e 21 de outra geração, mas nós temos, por exemplo, Antônio Salles, grande nome em uma geração. Temos o Rodolfo Teófilo, grande nome em outra geração. Pessoal, viu o nome que hoje, né, dá um nome à nossa azul. Tem um fato curioso, sabe como eles distribuíam, né, o pão. Pode falar. Eles faziam bolinha de papel, o jornal só era distribuído aos domingos, viu, João? Uhum. A cada domingo eles distribuíam essa bolinha de papel amassado, né, e iam jogando. Aí tem também até essa questão do pão, tá, isso aí. Então era um jornalzinho de 8 páginas, que era feita a bolinha ali e distribuída nesse sentido. A agremiação Rapaz e Letra, a padaria, né, nasceu só de um quiosque, surgiu só quando ali no quiosque da Praça ele foi estendendo dentro dessa questão cultural aí. A padaria de 1892 a 98, só para contextualizar. Uma organização que foi, olha só, 30 anos antes da nossa Semana de Arte Moderna, já temos um movimento no Brasil que fala sobre a valorização da nossa cultura e que a gente não poderia valorizar demais o que vem de fora e deixar o que é nosso de lado. Mas eles não vão excluir a cultura externa, não. Eles não vão excluir. A padaria espiritual é bem peculiar porque eles tinham muita brincadeira. Era o humor e o conhecimento. Eles tinham pseudônimos. Típico do Ceará, né? Típico do Ceará. Sempre tem essa questão. Pseudônimos. Trazer também a questão. A ata de nascimento deles, eles falando, os nossos inimigos são a igreja, os padres. Porque eles falavam que muitos membros da igreja serviam para favorecer determinados governos. Era um pensamento deles. Só estou aqui para descrever. E essa fundação que chegou ao Rio de Janeiro, né? Ganhou notoriedade exatamente porque a ata da divulgação foi lá na capital, né? No Rio de Janeiro e ganhando... inimigos, né? Eles falavam, o clero, né? A igreja, uma crítica, mas também brincadeira. A polícia, porque a polícia servia muito para o Accioli. O Accioli governou o Ceará durante muito tempo e o Accioli foi muito... ele foi repressivo demais. Então teve essa brincadeira também, a polícia e justamente os alfaiates. Aí alfaiates é brincadeira pura, porque eles falavam que os alfaiates cobravam muito caro no terno deles. E eles falavam, por exemplo, viu, Rony, sobre... vamos falar sobre Vitor Hugo, claro. Quando alguém tocar no nome do Vitor Hugo, de Shakespeare, esses grandes escritores, todos devem tirar o chapéu. Se alguém for pego plagiando, porque eles tinham que produzir conhecimento, for pego plagiando, vai ter que pagar uma rodada de cachaça e de fumo e de charuto para todo mundo. Então essa brincadeira não ficava de lado. A primeira geração foi liderada pelo Antônio Salles, a segunda está mais ligada ao Rodolfo Teófilo, que eu já cheguei a comentar com vocês, que ele merece ser estudado, merece ser analisado. Vez ou outra ele é citado em provas de vestibulares, textos dele. O Rodolfo Teófilo, por exemplo, criticando o Accioli, ele falou certa vez que o Ceará é mais assolado, mais afetado pela cerca, o latifúndio, do que pela seca. E já que a gente está falando de seca, dá para a gente falar um pouquinho sobre algumas secas da história do Ceará. Diga lá, o que você tem para falar mais sobre padaria? O que você acha? Não, a questão da padaria, só pegando aqui mesmo o aspecto histórico, né, foi também dentro do contexto de padaria que foi criado o Liceu, né, que é o aspecto literário, e
o movimento alcançou maior intensidade ali entre 1870 e 1879 até, né, fechar de vez por conta, né, a gente sabe que o aspecto cultural era deixado de lado. Mas vamos falar também de seca, e aí quando fala de seca, quem é que a gente lembra? Nossa, a Raquel de Queiroz a gente pode lembrar. Né? A Raquel de Queiroz, que ali é especialista em Raquel de Queiroz, a Raquel que escreveu um livro chamado O 15. O 15. Mas antes de eu falar do 15, da seca de 15, a gente pode falar da seca de 1878, 79. Fortaleza tinha acabado de passar por uma reforma, aquele formato que nós conversamos, formato xadrez. Fortaleza tinha 25 mil pessoas, aproximadamente, em 75. Em 78, Fortaleza tem mais de 100 mil pessoas aglomeradas. O governo vai colocar essas pessoas na região ao redor de Fortaleza. O que é engraçado é porque Fortaleza é o que hoje é Dom Manuel, Duque de Caxias e Imperador. É a região central mesmo, Fortaleza literalmente central, né? E aí, ao mesmo tempo que eles faziam essas reformas urbanas, eles iam também criando, né, afastando, né, as pessoas ligadas a doenças, os loucos, os velhos, criando os asilos. É onde ficavam os asilos, né? Era a então periferia da cidade. Parangaba, Antônio Bezerra, né, messejando a periferia para exatamente criar essa... ao mesmo tempo que nós teríamos o crescimento, o afamoseamento da cidade, havia também a segregação, né? Essa sociedade segregava as pessoas porque também tinha todo um preconceito, né? Você tem ideia? Tantas pessoas chegaram a Fortaleza que nós temos muitos jornais falando que Fortaleza está perigosa, muita gente chegou. Poxa, mas por que tanta gente se deslocava para Fortaleza? Porque era aquela perspectiva de lá vai ter emprego para mim. No interior não tem, mas lá tem. É interessante que o Museu do Ceará, há alguns anos, tinha uma exposição que você andava pela exposição e a parte final da exposição era o mar. Mostrava em um determinado local o sertão e mostrava o mar. É o nosso êxodo rural, né? As pessoas que fugiam do campo para a cidade. Todo o histórico da seca, né? Se a gente fala de Estado do Ceará, tem que ter Fortaleza é o centro. É interessante que muitos nós que nascemos em Fortaleza, até os que não nasceram, tem um pai ou um avô que veio do sertão. Eu, particularmente, sou de Jaguaruana, né? Saí de Jaguaruana em 84, quando eu tinha 3 anos de idade. Minha mãe veio para cá com 4 filhos. Minha mãe veio atrás de oportunidade em Fortaleza, né? Fomos morar no Barroso, depois na Grande Aerolândia. E é isso. E essa seca de 1878, ela trouxe muitas sequelas. Tivemos os abarracamentos, que são pessoas afastadas. Um abarracamento muito grande era ali onde nós temos a Igreja do Carmo, até a Faculdade de Direito, a Praça Clóvis Bevilacqua. Ali nós tínhamos um abarracamento que aglomerou muita gente. João, o que é abarracamento? Mas explica isso aí para todos. Abarracamento é um local que você concentra pessoas, geralmente essas pessoas que vêm fugir da seca, você deixa concentrado. Esses abarracamentos, eles vão ganhar uma nomenclatura depois, que são os chamados campos de concentração. Nós vamos ter campos de campos de concentração. A gente tem em 1915, por exemplo, o Rodolfo Teófilo, ele vai registrar um campo de concentração do Alagadiço Novo, onde ele chamava de Campo dos Anjos, de 1915. Ele vai falar que é notável Bonfim. Por que ele chamava de Campo dos Anjos? Porque muitas crianças, muitos bebês, muitas crianças morriam devido à desnutrição, às doenças, à falta de uma alimentação adequada. Mas antes de a gente falar dessa seca de 15, a seca de 1878 trouxe um momento de grande sequela psicológica para a história de Fortaleza. É o chamado Dia dos Mil Mortos. Não é que morreram 1000 pessoas em um dia, mas nós tínhamos praticamente 1000 corpos a serem enterrados. E imagina a cena apocalíptica. Hoje em dia, com a população no Ceará muito maior, se nós tivéssemos 1000 mortos em uma semana... Seria todo um drama, seria toda uma história. Você imagina com a população da época. Reduzida e numa época muito marcada por preconceitos, né? Marcada ali por o medo, né? Que tinha muito medo de qualquer doença, qualquer pessoa com o mínimo sinal de doença era normalmente segregado, né? E aí vem uma cena pessoas dessa... que morreram de cólera. Aí eu falo de cólera, eu lembro sempre de literatura, né? Gabriel Garcia Marques. Amor em Tempos de Cólera. Grande clássico, vocês poderiam ler depois de literatura. Que não é sobre o Ceará, por favor. Mas sobre o Ceará nós temos, por exemplo, o livro A Fome, que retrata um pouquinho esse período. É interessante que em 1878 nós temos todo esse trauma psicológico, tantas pessoas mortas. Em 1900 nós tivemos seca de novo, que afetou Fortaleza.
1915, uma nova seca. E a Raquel de Queiroz ela vai relatar muito bem essa seca no seu livro O 15. E como eu estava falando, nós temos esse campo de concentração lá do Otávio Bonfim. Pode falar, diga lá, Rony. Não, tu falou, eu queria explicar também, que a gente fala os currais humanos. Claro. Né? Esse termo, porque são questões que sempre é discutido, né? Os que são esses currais humanos, currais, a turma chamar também os currais do governo, né? Sim. Quando a gente lembra currais, a gente se lembra o quê? Aquele enquadramento, qual foi o termo que tu usou aí para falar dos abarracamentos. Né? Então, ao mesmo tempo, feito também essa questão aí dos currais do governo, né? Que foi feito como uma alternativa, né? Para gerou o campo de consideração mesmo, né? Aqueles campos... Assim, os abarracamentos serviu muito para o governo ter um controle sobre a população. É para evitar, como os currais, né? Evitar que as pessoas alcançassem Fortaleza. Como você disse, o centro social, né, de Fortaleza tinha que também ficar isolado desses fugitivos da seca, dos currais, desses barraqueiros aqui. Em 1915... Assim, 1878 teve esse trauma, tanta gente chegando aqui. 1915 outro trauma. 1900 também teve uma seca aqui que afetou o Ceará, que também afetou Fortaleza. É interessante que 1915 deixou marcas profundas, né? Muitos relatos de possíveis pessoas fazendo até rituais, não vou falar, mas comendo carne humana. Nós temos canibalismo no Ceará, temos alguns relatos devido à grande fome, o grande desespero dessas pessoas. Em 1932, que já não é mais Belle Époque, nós tivemos algo maior ainda, nós tivemos 7 campos de concentração no Ceará. 7, 4 no interior e 3 ao redor de Fortaleza. O objetivo final, tentar segurar as pessoas fora de Fortaleza. Evitar que essas pessoas viessem a Fortaleza, evitar, né, que a capital fosse tomada, tanto que a velha molecada cearense, né? A turma, quando via alguém muito magro, diz, parece que é flagelado da seca, né? Porque o flagelo gerava gente, as pessoas mesmo totalmente desnutridas, ali, desfiguradas, né? Pela seca, pela fome. Tem até as brincadeiras quando nós somos crianças, mau gosto, mas brincadeiras de chamarmos pessoas magras de seca ou seco do 15, seco do 15. Vai, né? Seca do 15 ou seco do 15. Então vai flagelado. Vai flagelado. Só que a gente chama de flagelado. Flagelado, os termos. Mas, cara, João, é bem interessante. A gente vai conversando e vendo que como a gente precisa resgatar, né, um pouquinho dessa história, né, porque a gente está sempre trazer essa realidade que dá muito ênfase, né? A gente perde muito tempo, na verdade a gente discute muito questões, né, de uma forma geral, e contar um pouco dessa história, de todo esse acontecimento que a gente está vendo aqui. Isso só enriquece a nossa história, né, a história do Ceará, e pode notar mesmo como tem, né, história para contar. O contexto é bem amplo, certo? A gente começa a dividir aqui até para não... E você vai pegando. Então você faz para a gente trazer aqui para a realidade dos nossos alunos estudiosos. E assim, então você tem todo o contexto. Aí você pega, né, a cultura europeia chegando ao Ceará, através da Belle Époque. Você vê a questão da escravidão, da libertação dos escravos, dentro do contexto. Ceará, eu estou fazendo esse contexto aqui, João, para a gente, né, dar um englobamento, para não ficar um assunto muito solto, e fazer o contexto. Né? Aí você pega a República, e fala da proclamação da República, o golpe da República, e como esse movimento também está dentro do Ceará. A gente muitas vezes separa, mas está dentro da nossa história, tem todo esse contexto. Aí a gente vai só depois aprofundar isso, para levar o aluno, né, levar aquela pessoa que gosta de história de uma forma geral, a aprofundar isso, gente, trazer, eu vou ser repetitivo, João, você me perdoa, mas assim, vamos conhecer a história da nossa cidade. Vamos conhecer o Centro Histórico de Fortaleza, vamos visitar o museu, vamos aprofundar isso aqui, estudiosos, né, estudantes de forma geral, para enriquecer um pouco essa história. Né? E nesse período da Belle Époque também, né, que é um período cronológico, de 1860 a 1930, nós temos um governador que chamou muita atenção no Ceará, muito marcante, né, o governador que chamamos de Nogueira Ascioli. O grupo dele, de uma forma geral, governou o Ceará de 1896 a 1912. Olha o João atentando para uma coisa que hoje a gente escuta muito falar, né, e não faz muita relação, né, a questão das oligarquias, né, porque quando se fala em Ascioli, a gente traz realmente a oligarquia. Porque o vestibular cobra como oligarquia, né? O termo não é o mais correto, não,
alguns professores da Universidade Federal do Ceará, como o pós-doutor Almir Leal, ele não gosta do termo oligarquia, mas os vestibulares cobram. Então, o contexto histórico sempre traz esse conceito. Temos que falar como é cobrado no vestibular, né? E aqui também tem essa pegada que é o S. Também. A UES, na primeira fase, cobra a história do Ceará, na segunda fase, cobra a história do Ceará, vez ou outra em prova da Unifor, cai a história do Ceará. Não é nem, infelizmente, não ainda, no momento não, mas o Ascioli, ele governou o Ceará a punho firme de 1896 a 1912, que é o contexto da Belle Époque. E é um governo muito polêmico, muito autoritário, é um governo que não fez um grande projeto para o Ceará. Temos alguns benefícios, foi ele que fez aqui, por exemplo, trouxe para cá o Teatro José de Alencar, de 1910, com uma arquitetura metálica trazida da Europa, de Glasgow para cá, demonstrando um novo momento, né? Esse momento de crescimento bem do Ceará. Belle Époque, isso, bem Belle Époque. Foi o Ascioli, mas o Ascioli, de forma geral, foi um péssimo governante. E durante o governo do Ascioli, na verdade, até antes do governo do Ascioli, começa a se destacar já no Ceará um cara que seria um podcast todinho sobre ele, mas vamos só pontuar aqui, que é o Padre Cícero. Ora, muito mais do que um podcast. Tá na moda, Padre Cícero, viu? Tá. Padre Cícero aí tá quase santo, estão chegando lá, né? Assim, de uma forma geral, o Padre Cícero, ele viveu, só para termos ideia, de 1844 a 1934, ele viveu 90 anos. Ele pegou desde o segundo reinado, ao período do final do Império, ao início da República. Ele se envolveu, assim, ou foi envolvido em polêmicas. O milagre de Juazeiro, que foi quando a hóstia supostamente virou sangue na boca da Beata Maria do Araújo, em 1889, gerou muito mais popularidade para ele, gerou muito mais holofotes para ele. Foi a questão mesmo que levantou, né, que trouxe à tona a figura do Padre Cícero, foi a questão do milagre. O Padre Cícero já tinha um histórico, né, mesmo. Por que Padim? Que era o padrinho de todo mundo, o padrinho de todos nós. Né? A gente tem uma crítica, porque hoje, aproveitando, cria-se, né, essa discussão. Padre Cícero era religioso ou político? As duas coisas. As duas coisas. Não tem como falar de Padre Cícero, né, sem falar de política e religião. O milagre veio à tona, né, essa questão do milagre da Beata Maria de Araújo, que chamou a atenção para o Padre Cícero, que é aquela figura que trazia todo mundo para ele ali. O trabalho de caridade que ele fazia, exato, verdade seja dita, né? Vamos falar dos pontos positivos e negativos, fazer as críticas, os elogios, mas o trabalho que ele daí fazia... Daí o termo Padim, né? Para ficar claro aqui, né? No Ceará, Padim é o padrinho. Você vê o trabalho que ele fez junto a órfãos na região do Cariri, junto a viúvas na região do Cariri, o trabalho envolvendo justamente busca de alimentar pessoas carentes. Ele tinha uma obra social, um trabalho social muito profundo. Esse milagre, ou o suposto milagre, não cabe aqui a nós, que estamos falando no vestibular, se foi milagre, se não foi. Houve uma polêmica. A Igreja Católica, quando soube desse suposto milagre, mandou uma primeira missão para verificar se houve. A primeira missão disse que houve. Já a segunda missão que foi enviado disse que não houve. Então há uma polêmica dentro da igreja, ele foi afastado. A Beata Maria do Araújo também ela vai ser colocada em um local para ser observada. O Cícero, ele foi, durante um tempo, foi pedido a ele, na verdade, foi ordenado que ele saísse da região de Juazeiro, foi morar em outra localidade, depois vai até o Vaticano para conversar com autoridades papais. Ao voltar ao Brasil tem que ficar em silêncio sobre o que aconteceu. Há um determinado momento que ele vai romper basicamente com essa autoridade da igreja, volta para Juazeiro e a gente vê um pouco agora ele entrando mais firme na política. É um segundo momento da vida dele. E nesse momento da política ele vai estar muito próximo do Ascioli. É interessante que o Padre Cícero ele foi o primeiro prefeito da história de Juazeiro. Juazeiro se emancipou. Que é o chamado criador de Juazeiro, fundador. Não, então aí ele entra na história realmente como o primeiro prefeito, o fundador da cidade de Juazeiro, né, essa separação Crato de Juazeiro, que hoje é uma rivalidade grande, né, esse pessoal que vem em Juazeiro sabe dessa rivalidade, né, mas então o Padre Cícero se insere dentro desse contexto, né, aí vem do milagre da Beata, mas sobretudo daquela pessoa que acolheu e que, para a gente destacar, já que está no momento, que para o juazeirense é um santo, né, desse contexto que protegeu,
que, né, soube acolher o chamado Padim, né, e deu importância à região. O que seria da região do Cariri, né, sem desmerecer os outros cidades, senão vai dar uma polêmica, né, mas Juazeiro acabou virando o centro realmente comercial, político e econômico da região do Cariri e, consequentemente, da própria história do Ceará. Como a gente estava falando, né, o Accioli governou o Ceará há muito tempo, o grupo dele de 1896 a 1912. Então, durante esse tempo, ele vai criando muitas inimizades, principalmente em Fortaleza, onde nós tínhamos vários grupos intelectuais contrários a ele. A própria Padaria Espiritual tinha muitos membros que o criticavam fortemente. O Rodolfo Teófilo, ele é um opositor severo do certo Nogueira Accioli. Então o governo dele vai se desgastando. E muitos comerciantes... Está muito inserido dentro da questão do autoritarismo. Autoritarismo. Os comerciantes de Fortaleza diziam que ele desprestigiava o comerciante de Fortaleza e valorizava os comerciantes de outra parte do Ceará. Até vários grupos de comerciantes aqui em Fortaleza vão passar a contestar o Accioli. E ele era muito violento. Em 1912, nós temos um estopim para uma revolta contra ele. Bem típico do coronelismo, né? Bem há uma passeata, essa relação. Né, uma passeata organizada pela Liga Feminista, a Liga dos Caixeiros, a famosa Passeata das Crianças, janeiro de 1912. Uma manifestação pacífica, aquelas crianças, né? Canelinha, joelho, canela, titela, cabeça e orelha. Eu, quando era criança, meu Deus, se equilibrando, né? Se equilibrando. A tua cabeça não é grande não, cara. É porque o boneco está estendido. É cearense, né? Cara, cearense. O HD aqui é amplo, é largo aqui. Olha só. Então, essa manifestação pacífica acabou sendo dispersada de uma forma muito trágica. E tivemos crianças que morreram, vítimas do autoritarismo do Accioli. Isso gerou uma revolta na população de Fortaleza que já não suportava o Accioli. É a chamada Fortaleza Rebelde. Fortaleza RBD, Rebelde. E essa Fortaleza Rebelde teve como ápice a retirada, a deposição do Accioli, que saiu aqui de Fortaleza cercado pelos amigos para não ser morto. Foi embora do Ceará. Nós temos o Franco Rabelo sendo eleito governador. O Franco Rabelo era para governar de 1912 a 1916. Não governou não, porque em 1914 ele foi retirado por uma revolta ligada ao sertão e de certa forma ligado ao Padre Cícero, não é não, Rony? Isso, cara. Então não sei como é que está o nosso tempo, mas enfim, né, a gente pode, essa deposição do Accioli, a questão da violência, o típico do coronelismo e ao mesmo tempo de Franco Rabelo, que também acaba não concluindo dentro dessa questão do Juazeiro. É isso aí, nossa conversa está muito boa, mas vamos ter que parar por aqui. Pois é. Olha, satisfação imensa tê-lo aqui. Eu sei que só cada um desses tópicos aqui nós faremos um podcast todinho sobre cada um desses tópicos, mas é isso. Mas a ideia, agradecendo, né? E a ideia é exatamente a gente levantar um pouquinho dessa bola da nossa história para levar o pessoal a pesquisar, aprofundar um pouquinho mais, que tem muito pano para manga. Viu? Olha, um prazer estar com você, um grande orgulho estive aqui com Lia, com você, outros grandes nomes vão passar por aqui, um grande prazer, grande satisfação, enriqueceu demais o nosso podcast Altas Ideias do Colégio Antares. Vocês que estão em casa, estudem, revisem para vestibulares, para o engrandecimento pessoal. E História do Ceará é fantástico, né, Rony? Com certeza. Então, eu que agradeço mesmo a oportunidade e a gente está aqui, né, para contar a nossa história. Tá bom? Um abraço. Valeu, João. Obrigado a todos.